Olá, bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos hoje com Felipe Cury, diretor da ANP, Rafael Moura, superintendente de exploração da ANP, e Horácio Cuenca, diretor de óleo e gás da Woodmac. Bom dia, Felipe, Rafael, Cuenca. Bom dia, Cavanha. Bom dia. Vamos falar sobre gás, shale gas e gás em geral, quer dizer, quais os volumes, o que a gente tem no Brasil, qual é o nosso consumo, como é que a gente pode conversar sobre isso? Bem, se eu puder iniciar, talvez para colocar um pouco de contexto, primeiro é a visão que a ANP tem sobre a exploração no setor de onshore no Brasil. A gente gostaria realmente de promover não só a exploração convencional, mas a não convencional. A gente entende que tem um potencial que a gente não conhece ainda e que a gente precisa realmente estimular a atividade para que esse conhecimento, até para entender qual o tamanho do potencial, que tipo de atividade a gente pode esperar de cada uma dessas áreas. Hoje a gente tem uma estimativa aí de potencial de 244 TCF, porém isso é um dado que permanece por muitos anos e a gente ainda não evoluiu para saber, em algumas bacias a gente não tem conhecimento geológico ainda profundo para determinar esse potencial. Se focalizou onshore, Onshore. porque por causa da regionalidade do consumo? Não, porque a gente acredita que o onshore, primeiro ele ainda precisa ser bem desenvolvido. A gente teve aí sucesso nas atividades que estão ocorrendo no pré-sal, todos estão acompanhando. O offshore convencional também dá sinais de retomada, principalmente na bacia madura como bacia de Campos. Porém, o onshore é um foco importante porque ele tem um impacto no desenvolvimento regional, né? E tem uma certa, diria, falta de conhecimento e profundidade no que seria a exploração não convencional. E aí vem polêmicas em relação ao impacto ambiental, né? Então a gente precisa realmente desmistificar, conversar com as autoridades competentes em cada uma dessas regiões, inclusive também o Ministério Público Federal, que atua bastante na proteção do meio ambiente, e tornar público, né, o conhecimento cada vez maior e obviamente, a sociedade decide, né, quão rápido quer desenvolver, se quer desenvolver essa riqueza, pelo prol do desenvolvimento. Eu acho que tem que ter um balanço entre a proteção ambiental e o desenvolvimento. Então, assim, eu estou colocando esse pano de fundo porque a gente avançou bastante, acredito, do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de atividades, no pré-sal, ou seja, está retomando a atividade com bastante força. Os próprios leilões mostram que as empresas acreditam nesse futuro, até porque estão pagando bônus aí, bem agressivos, né, para a atividade. Então, só o ano passado, até início desse, durante esse ano, foram 31 bilhões de reais que foram compromissados em bônus de assinatura, sem contar na expectativa de desenvolvimento dessas áreas, né? Que isso aí a gente acaba falando de coisas de trilhões de reais que podem advir da movimentação do setor. Agora, Horácio, como no mundo isso é fora do Brasil, essa parte? Eu acho que eu concordo, né? Tem áreas, historicamente, nos Estados Unidos, na Argentina, na Vaca Muerta, aconteceu similar, né? Áreas maduras onshore, onde a tecnologia ajudou a achar novos recursos, né? A desenvolver novos recursos que estavam ali, literalmente, na rocha. Na Argentina, por falar um caso fora dos Estados Unidos, né, na bacia de Neuquén, similar, né? O desenvolvimento não convencional está ajudando a gerar novos recursos, muita geração de emprego, royalties para a província, para o estado. É uma coisa que o Brasil poderia aproveitar. Um dos problemas que todo esse foco no pré-sal
poderia significar o balanço de oferta e demanda, né? O Brasil tem tanto recurso offshore, gás associado principalmente no pré-sal, comercializar esse gás no médio prazo, no longo prazo, eu acho que depois da solução do conteúdo local, agora o gás, monetizar esse gás é um dos principais desafios. Então, uma aceleração do desenvolvimento do não convencional vai ter que lidar com esse desafio. Mas tem um problema de distância que o Cura levantou, porque você trazer esse gás dessas distâncias toda da costa e tudo para locais... Essa questão de infraestrutura, de acesso à infraestrutura, isso tudo está sendo abordado na nova lei do gás, para que os operadores, principalmente aqueles que vão ter um volume de gás significativo no offshore, possam ter acesso a essa infraestrutura. Então, assim, no médio prazo, eu diria que isso não é viável em função da aprovação dessa lei, em função dos investimentos. Mas por isso que eu acho que o onshore é tão importante, porque ele tem um ciclo de desenvolvimento mais rápido, né? O próprio ciclo do shale gas nos Estados Unidos é mais rápido. Aqui também seria parecido se a gente desenvolver uma indústria de serviço também compatível para que... Se cria um cluster local, né? Exatamente, mas o impacto é regional, proximidade do mercado consumidor, então tem uma série de vantagens. A gente ainda tem 30% da nossa matriz aí, que é carvão, óleo diesel e utilização para as térmicas, 30% dessas térmicas potencialmente substituível. Então a gente acha que a térmica na base suprida de gás natural seria bastante importante para o desenvolvimento regional. E assim, o exemplo da Argentina, o aproveitamento é muito melhor do potencial. Se eu não me engano, a bacia tem 120 mil quilômetros quadrados. Se você comparar com o Paraná, que tem 1.500.000 quilômetros quadrados, né? Parnaíba tem lá em torno de 350 mil, Recôncavo é um pouco menor, mas essas bacias são inexploradas, né? Parecis e São Francisco não tem absolutamente nada. E esse é um ponto, Curi, me desculpe interrompê-lo, mas até para remeter para o Rafael, que é o superintendente de exploração. A ANP está fazendo uma exploração sozinha sobre isso? Conhece o que a gente tem de potencial? Bom, em relação a essa questão do potencial e trazendo especificamente para o shale, obviamente que o início dessa revolução se dá a partir de bacias que são conhecidas do ponto de vista convencional, né? Então, no Brasil, as bacias que a gente já tem uma base de dados geofísicos e geológicos para iniciar esse processo de conhecimento em relação ao nosso potencial de shale são justamente essas bacias maduras, né? Então a gente tem o Recôncavo, a gente tem o Sergipe Alagoas, Bacia Potiguara, Espírito Santo, e são regiões que de certa forma já têm uma infraestrutura disponível para atingir o mercado consumidor e assim baratear o custo do insumo, baratear o custo do gás natural, né? Então eu acho que a gente tem aí um potencial nacional muito grande, inexplorado, e um foco para iniciar esse tipo de estudos e verificar efetivamente se a gente tem potencial para desenvolver os recursos de shale. Que volumes a gente está conversando? Porque, por exemplo, o Brasil consome o que hoje? 60, 80 milhões de metros cúbicos por dia. Né? Isso. Um shale desse poderia nos acelerar com quanto? Dá para a gente fazer uma estimativa, uma suposição? É complicado. Eu acho ainda um pouco precipitado. A gente nem conhece o que tem de A gente nem conhece o que tem, mas o que dá para afirmar, evidentemente, a gente tem uma dependência externa ainda, né, porque o Brasil produz aí cerca de 110 milhões de metros cúbicos por dia, porém a gente injeta praticamente 40, né, as plataformas consomem em torno de 13, tem uma parte pequena de queima, e aí o nosso mercado consumidor exige aí coisas de 80, né? Então nós precisamos ainda do gasbol, ou seja, tem uma importação. 20 ou 30. Né? Hoje está em 19, né? E evidentemente GNL. Então a gente complementa a nossa
oferta, né, para atender a demanda, com 2 componentes de importação. Na medida que a gente desenvolve o gás no pré-sal e são volumes significativos e a infraestrutura para isso, a gente vai tendo menos dependência externa. Como eu falei, a possibilidade de exploração onshore, ela hoje, inclusive com os desinvestimentos da Petrobras e algumas ações que nós estamos tomando na agência, por exemplo, colocando em oferta permanente muitos blocos que são adjacentes aos projetos que estão sendo desinvestidos pela Petrobras, né, no âmbito do Topaz, no âmbito do Ártico, além da flexibilização de cobrança de royalties para campos maduros, ou seja, para campos que você quer ter um incremento de produção, você está reduzindo os royalties até 5%. Então, uma série de iniciativas, por exemplo, a parte de Reserve-Based Lending também, que a gente está tentando estimular que esse instrumento seja disponível. Nossa aproximação com o IBAMA, o fato de a gente estar colocando no BDEP um banco de dados compartilhado com o IBAMA de exploração e produção e os estudos de impacto ambiental. A gente tem conversado bastante com o IBAMA e se aproximado para que haja uma comunicação mais fluida, para o entendimento de ambos os lados dos desafios, tanto da nossa atividade quanto da atividade de proteção ambiental. Isso tudo está caminhando. Não está ainda suficiente para deslanchar a produção onshore, mas a gente está criando as condições para que os investimentos, principalmente de pequenas e médias empresas, porque a gente não pode esquecer que cada ambiente desse tem características para empresas diferentes, tanto que a Petrobras está dando um foco, que é uma empresa, um major global, está dando um foco mais em águas profundas, ultraprofundas, que é o caso do pré-sal, e na parte onshore você começa a ter operadores de um porte menor e mais especializados, né? Empresas com tradição em melhoria de fatores de recuperação, que trabalham com campos maduros. Então essa diversidade ela vai começar a tomar corpo, e eu acredito que o ciclo de desenvolvimento ele é menor e tem um impacto social mais rápido, né? Agora, existe uma diferença entre explorar e produzir, né, Rafael? Sem dúvida alguma. O explorar não tem risco praticamente nenhum ambiental, quer dizer, a gente tinha, quem sabe, tratar diferentemente com os órgãos ambientais essa questão. Vamos conhecer, explorar, e aí o risco é baixíssimo, nos permitam fazer isso, e depois, dado que a gente conhece o que tem, aí sim decide os riscos que... Mas nesse ponto, eu acho que vale lembrar que precisa de mais comunicação, que é o que você está colocando. Então não é só uma apresentação ou outra que vai, vamos dizer assim, desmistificar. Você precisa ter atividade realmente, mostrar... recentemente a gente vem falando da ideia de construção de um poço transparente. Foi apresentado a ideia, essa ideia no âmbito do REAT, né, que é uma iniciativa do Ministério de Minas e Energia, para justamente a gente faz a atividade, mostrar exatamente quais são os potenciais impactos e desmistificar o que é essa atividade. A gente tem aí 30 mil poços furados na história do Brasil. Os Estados Unidos devem furar isso por ano. Uhum. Né? 10 mil. E você não ouve falar de nenhuma desastre ambiental, nenhuma coisa assim muito relevante. Nossos vizinhos na Argentina também têm uma atividade extensa e você vê que com toda a segurança... Precisava clarificar isso para a sociedade, né? Exatamente. Então, a gente precisa de uma atuação mais forte na comunicação para que esses fantasmas eles sejam desmistificados. A questão ambiental ela abrange toda a atividade que tem extração da natureza, seja mineral, né, seja atividades industriais, todas elas têm. A questão é como a gente gerencia isso e como recursos advindos dessa atividade podem ser revertidos para proteção e sustentabilidade. Mitigação, etc. Agora me diga uma coisa, Cuenca. França proibiu, Estados Unidos abriu completamente. Quer dizer, como é esse, hein, Rafael, também, esse mindset que é tão oposto? Né? Qual a razão disso ser assim?
Bom, eu acho que também é uma questão histórica, né? A produção onshore americana é bem diferente da produção da França. E o que você falou, a fratura hidráulica não é uma tecnologia nova, é uma questão que existe há muito tempo. E eu queria mencionar isso também, na Argentina funcionou como ponte. Inicialmente, não era um novo desenvolvimento, era um campo maduro, onde o reservatório ficava mais compacto, né, a porosidade era menor, fraturado. E aí começou com o desenvolvimento de tight, das áreas tight. E assim foi começando, poço vertical com algumas fraturas menores. Eu acho que o Brasil tem muito potencial nisso. Campos maduros que você fratura áreas de gás, em Parnaíba, por exemplo, você poderia incrementar a produtividade desses poços fraturando. Com o mesmo poço vertical, fraturando uma fratura de baixo, você faz ele produzir muito mais. Isso é muito econômico, desde todo ponto de vista, é seguro. E aí depois você foi começando a ver, agora os poços são verticais, horizontais, né, com fraturas menores, mas horizontais. E depois, com essa tecnologia que foi avançando, começou a atacar mais as áreas de cheia. Então, também eu acho que o Brasil poderia potencialmente começar por essas áreas e aí demonstrar, né, o risco baixo. Mas acho que também foi por isso, né, a história dos Estados Unidos, a produtividade, a produção, a disponibilidade de equipos é uma questão muito diferente. É isso, eu concordo com o Cuenca, que dentro desse processo é uma evolução entre a exploração e a produção convencional até a não convencional. Então tem todo um processo que você aproveita as fases anteriores de produção, conhecimento geofísico, geológico, para justamente ter uma produção bem sucedida do ponto de vista do não convencional, do shale. Certo, desculpa. Diferenciando também o shale do tight, porque tem arenito, tem rocha, como é que isso se encontra? Nós temos essa diferença também dessa origem, não? Deixa os geólogos, não é a minha área forte de experiência, mas... Não, é a diferença é um reservatório convencional que você fratura para ele produzir melhor versus uma rocamada, né? Que você já realmente ela não vai fluir, né? Você precisa estimular. E outro é muito mais complexo, outro trabalho é muito mais custoso, só que as produtividades são muito maiores. Quando você compara a economia de um poço de tight, dependendo, né, da profundidade, eu acho que lá na Bahia teve já um sucesso, né? A Petro tem um poço de tight sands, que acho que lá é 3.500 metros, é uma questão um pouco mais profunda. Na Argentina, algumas das formações de tight são mais 1.500, 1.000 metros. Mas aí eles conseguem recuperar 4 BCFs por poço. Então é econômico, porque a produtividade é alta. Assim, não tem transporte, você está consumindo praticamente local. Exatamente. Agora, nós temos uma regulação para isso estável, tranquila, fácil, ou ela é complexa? Vocês estão mudando a regulação? A regulação ela é de 2014, a resolução 21, que regula a atividade. Ela sempre ela foi feita considerando parâmetros internacionais. Ela existe aí. O que aconteceu foi justamente essa questão da comunicação, né? Quando começou-se a fazer exploração não convencional e técnicas de fraturamento, eu acho que por falta de conhecimento as pessoas começaram a imaginar, se assustar que potencialmente poderia atingir aquíferos, etc., sem realmente conhecer como é que é o processo. O fraturamento hidráulico é usado há 50 anos aqui, maior e menor grau, como o Wencker falou, para estimulação, né, às vezes de um campo maduro, onde você precisa, convencional, você precisa melhorar a produtividade, você usa fraturamento hidráulico e isso não tem o menor problema. Eu acredito que com as condições que nós estamos construindo, e você criando também, é muito importante colocar isso, uma cadeia de serviço que possibilite isso acontecer. Porque uma coisa é a gente ter ideia do potencial que a gente ainda não tem, que a gente precisa pesquisar. Outra coisa é você desenvolver a cadeia de serviço para especificamente fazer essa atividade, que eu acho que ainda a gente precisa melhorar isso. Né? Nesse ponto, esses prestadores de serviços locais para shale seriam mais locais, menos internacionais, quem sabe? Eu acho que é uma combinação dos dois. Eu acho que
a parceria de empresas internacionais com locais, ela possibilitaria um avanço mais rápido do que você ou ter só internacionais que ainda vão aprender como é que é o Brasil, como é que trabalha aqui, ou locais que ainda estão incipientes na questão da tecnologia. Então a gente acredita que a parceria, né, poderia estimular bastante a atividade de serviço. Então, se a gente... Adicionar que eu acho que tem muito potencial para desenvolver a cadeia de fornecimento local. Porque tem tecnologias, tem jeitos de fraturar, mas no fundo é uma tecnologia simples. Bombeio, pressão e mais simples que mais profunda, né? Com certeza. Então, é bem fácil, na verdade, muito mais fácil relativamente, né? Ou seja, tem uma agregação de valor na cadeia de fornecedores que você chamou atenção muito forte, muito intensa. Exatamente, uma cadeia dentro de uma indústria madura do ponto de vista de exploração onshore, uma indústria que do ponto de vista offshore é líder de tecnologia. Então a gente acredita que o Brasil tem todos os elementos para absorver essas tecnologias e tem uma parceria importante entre os fornecedores locais e internacionais para desenvolver a indústria onshore, que tem um aspecto bastante interessante, que causa um impacto na economia local bastante relevante. Embora a gente tenha esse foco nas rodadas bem-sucedidas do pré-sal, que o diretor Felipe mencionou, e a gente tem a expectativa de aumentar as nossas reservas a partir desses do offshore. No onshore, a gente tem uma possibilidade de causar um grande impacto nas economias locais. Então, esse processo é muito relevante, mais até para estados e municípios do que para a própria União. Agora, nós tivemos uma licitação, uma rodada cancelada sobre isso, não foi? Não, na verdade não foi cancelado. Você está falando do... 12ª rodada. Ah, não, sim, você está falando da 12ª, né? O que houve ali, quer dizer, a rodada aconteceu, algumas áreas não puderam exercer plenamente a atividade em função de ações civis públicas com o receio do impacto ambiental. Que a gente não sabia nesse mas assim, a questão do contrato de concessão é exatamente o mesmo, né? Houve inclusive aprimoramento, simplificação. A gente pretende continuar com essa simplificação, até porque para a atividade onshore as empresas têm um tamanho, um porte menor e precisa ser adequado. Mas, na verdade, o que ocorreu foi isso. Houveram essas ações elas progrediram e inviabilizaram a atividade até de começar a exploração e justamente o conhecimento, né, o que você mesmo falou, né, que a gente só entenderia que o impacto poderia haver se houvesse uma descoberta, né, a produção, e aí você avalia qual seria o impacto. Mas a gente nem sabe exatamente o potencial, principalmente na bacia do Paraná, que é uma bacia enorme, né, 1.500.000 quilômetros quadrados. Ali a gente acredita ter um potencial interessante, mas não progrediu. Então esse é o trabalho, acho que é o desafio que nós, como agência e o próprio Ministério tem, evidentemente o IBP e outras entidades que corroboram com a mesma opinião, trabalhar para desmistificar e eu acho que interagir mais com a sociedade que é a mais interessada nessas regiões, municípios e estados, para explicar como é que é esse processo, né? Daí vem novamente a questão do posto transparente, que é uma ideia que a gente teve e que precisa materializar, né, justamente para mostrar na prática, né, quais são os efeitos de você ter uma exploração de não convencional. Isso é bastante importante, essa questão da comunicação com o Ministério Público, enfim, e mostrando o arcabouço que a gente tem hoje. O diretor mencionou a Resolução 21 de 2014, que foca nessa atividade não só de fraturamento hidráulico, não só do ponto de vista de engenharia, quanto do ponto de vista de transparência também. Então as empresas são obrigadas a divulgar, por exemplo, quais são os químicos que estão sendo utilizados, esse tipo de processo de transparência em relação à atividade em si. E, obviamente, que os critérios de engenharia são associados aos critérios de licenciamento
de cada um dos estados. E a gente está numa fase que é muito importante, uma fase de avaliação desses recursos, de permitir que as empresas cumpram os seus programas exploratórios para que a gente possa, e aí cada estado dentro do seu âmbito de atuação possa tomar essa decisão de dar prosseguimento ao desenvolvimento dessa indústria ou decidir ou optar por outra forma, outro insumo para a produção de energia, mas desde que esse potencial seja conhecido, né? Se a gente fosse fazer um resumo dos 3 desafios, das 3 atratividades, 3 desafios são esclarecer. Estou aqui propondo comunicação com a sociedade, esclarecimento, conversa com o IBAMA para separar a exploração de produção, né, fica bem claro. E o desafio de, sei lá, ser atrativo, né? Quer dizer, atratividade local, quer dizer, mostrar atratividade local para a região, fortalecer as cadeias de fornecedores, é uma coisa desse tipo. Eu acho assim, é evidente que a comunicação é um pilar importantíssimo nisso aí. Porém, a questão com relação ao IBAMA não é só o IBAMA, são os órgãos ambientais de cada um dos estados, e eles podem ter características diferentes e ideias diferentes em relação ao potencial para ser desenvolvido e etc. Né? Então, por isso que eu estimulo muito que haja uma conversa, mas ela precisa ter um foco regional. Né? Assim, a ANP trabalha no âmbito federal, a gente conversa bastante com o IBAMA em função das rodadas, estamos trabalhando para implementar a oferta permanente que vai chegar a 2.000 blocos, ou seja, todo o onshore brasileiro, todo o bloco no offshore convencional que não foi arrematado ou estava em produção foi devolvido, eles vão estar disponíveis para estudos e oportunamente nós vamos abrir os processos de licitação que as empresas poderão se qualificar e ofertar para a aquisição desses blocos. Esse processo está em andamento, eu diria que é uma inovação, né, porque a gente vai manter todo esse arcabouço de áreas aí, a disponibilidade para que as empresas estudem e explorem, mas ele também tem uma vinculação com o desinvestimento da Petrobras, né? Porque a gente acredita que o estímulo das empresas que, por exemplo, adquiram áreas que houveram descoberto ou tiveram em produção e verificar que existem áreas adjacentes e potencializar a produção nessas áreas vai ser bastante importante para acelerar. Né? Então a gente está num momento aí de transição também de governo, de diretrizes no Ministério de Minas e Energia e potencialmente no Ministério do Meio Ambiente, que podem acelerar esse processo ainda mais, com foco em quê? Desenvolver essa riqueza, porque a gente tem uma janela de oportunidade. Né? A gente sabe que o preço do petróleo ele está aí no patamar de $60 o barril, já teve menor, já teve mais alto, mas essa riqueza ela tem um prazo de expiração. Alguns falam de pico de demanda em 2040 e assim por diante, energias renováveis assumindo um espaço importante na matriz energética. As empresas que trabalham no setor estão se transformando também, um modelo de negócio voltado para desenvolvimento de outras fontes de energia, não só de petróleo. Então existe uma transformação muito grande acontecendo no segmento, sem falar na questão da transformação digital, que é outra cultura bastante grande e que vai acelerar a produtividade dessas empresas, ou seja, a gente tentar acelerar esse processo. Então a gente, como país, nós precisamos aproveitar isso aí. O Brasil poderia estar produzindo aí 5 milhões de barris dia, né, se a gente não tivesse ficado 5 anos sem rodadas. Né? Então agora a gente aponta aí para dobrar nossa capacidade de produção de petróleo e gás nos próximos 10 anos, e isso vai transformar o país numa liderança mundial de produção e exportação de petróleo. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade e investir em educação, saúde, segurança, com esses recursos que vão advir dessa exploração e produção de petróleo. E não é pré-sal ou pós-sal, são todas as coisas simultaneamente, né?
São os diversos ambientes. A gente está buscando, a agência tem trabalhado muito em tentar atrair o ator certo para cada um desses ambientes, né? O offshore, pré-sal, a gente sabe que são as majors e elas estão colaborando entre si para que esse processo seja feito de uma forma perene e avance de uma forma rápida, né? Porque é muito recurso e a gente gostaria que esse recurso tivesse um tempo de desenvolvimento, um ciclo de desenvolvimento menor. Se fosse só uma empresa como estava, no caso a Petrobras, não teria capacidade de avançar em várias frentes, como está acontecendo agora, com a diversidade de atores que nós temos no upstream. E o onshore e o offshore, apesar de serem indústrias diferentes, de magnitude diferentes, elas compartilham insumos, compartilham a prestação de serviços. Geólogos, geofísicos, são todos o mesmo conceito. Exatamente. Né? Então, não só não são excludentes, quanto são complementares. Muito obrigado. Gostaria de agradecer, então, Rafael Moura, Felipe Cury, Horácio Cuenca, pela conversa. Muito obrigado. Obrigado, prazer, Cavanha. Foi um obrigado. prazer estar aqui com você novamente. Bom dia, obrigado.